Uma das palavras mais usadas e mais importantes no inglês que você tem que saber é a palavra would. Would. Essa palavra aqui ela tem diversas maneiras diferentes de você utilizá-la aí nas suas conversas. É por isso que no vídeo de hoje eu resolvi fazer um compilado de 6 maneiras diferentes de você utilizar a palavra would. A primeira maneira de você utilizar a palavra would é na expressão would you like. Would you like significa você gostaria, sabe quando você vai oferecer alguma coisa? Ah, você gostaria de uma xícara de café? Isso aqui na realidade é uma caneca, né? Mas tudo bem, faz de conta que é uma xícara. Você gostaria de uma xícara de café? Você gostaria de um copo d'água? Gostaria de fazer isso? Quando você vai fazer essa pergunta educada, você gostaria de? Você usa would you like. Por exemplo, pegando o exemplo do café, você poderia falar would you like a cup of coffee? Você gostaria de uma xícara de café? A cup of coffee é uma xícara de café. Então, quando eu falo would you like a cup of coffee, eu estou falando, você gostaria de uma xícara de café, né? Quer um café aí? Mas é educado. Você gostaria de uma xícara de café? Would you like a cup of coffee? Eu também poderia dizer assim, would you like to come with us? Você gostaria de vir com a gente, né? Would you like to? Você gostaria de? Would you like to come with us? Come é vir. With é com. Us é nós. Então é come with us. Vir com nós. Vem com a gente, né? Vem com a gente. Gostaria de vir com a gente aí? Então, esse come with us é vir conosco, com nós, com a gente. Eu gosto de traduzir vir com a gente. Acho que a tradução mais assim, é a maneira que a gente fala em português. Então, a frase completa, would you like to come with us? Would you like to come with us? Você gostaria de vir com a gente? Mais um exemplo similar ao primeiro, você poderia dizer assim, would you like a glass of water? Né? Você gostaria de um copo d'água? A glass of water é um copo de água, ou seja, um copo d'água, a glass of water. Então, se você pergunta, would you like a glass of water? Você está perguntando, você gostaria de um copo d'água? Né? A pessoa chegou na sua casa ali, quer um copo d'água, né? Would you like a glass of water? Você gostaria de um copo d'água? Would you like? Você gostaria? Segunda maneira de você usar a palavra would é para você expressar uma possibilidade. Eu faria, eu pensaria, eu teria. Sabe esse ia no final? Teria, pensaria, faria. Você pode usar o would para causar essa modificação no verbo. Por exemplo, I would go to the beach if it were sunny. Eu iria à praia se estivesse ensolarado. Essa parte final, if it were sunny, é se estivesse ensolarado. Não precisa prestar muita atenção nessa parte, tá? No assunto do vídeo, mas só o importante é o começo da frase. I would go to the beach. Veja que se eu falar assim, coloca aqui na tela. I go to the beach. Só essa frase, coloca aqui, editor. I go to the beach. Significa eu vou para a praia. I go to the beach. Eu vou para a praia. Agora, se eu colocar o would ali e eu falar I would go to the beach, eu não estou falando eu vou para a praia, eu estou falando eu iria, né? A gente pega esse verbo ir, coloca o would na frente dele, I would go. Não é eu vou, é eu iria. Essa possibilidade. Eu iria para a praia se estivesse com sol, se tivesse o tempo, se estivesse, né, ensolarado. I would go to the beach if it were sunny, né? Se estivesse ensolarado. I would go. Eu iria. Outro exemplo, I would stay longer if I didn't have to work. Eu ficaria mais ou ficaria mais tempo se eu não tivesse que trabalhar. Stay é ficar. Stay longer é ficar mais tempo, ficar mais. Então, I would stay longer é eu ficaria mais. I would stay longer. Eu ficaria mais if I didn't have to work. Se eu não tivesse que trabalhar. I would stay. Eu ficaria. Mais um exemplo. I would travel the world if I could. Eu viajaria o mundo se eu pudesse. Aqui a gente tem o verbo travel, que é viajar. Então você fala assim, I travel, eu estou falando eu viajo. Agora se eu falo I would travel, é eu viajaria. I would travel the world, eu viajaria o mundo, ou viajaria pelo mundo, if I could, se eu pudesse. Então veja que o would pode ser usado para modificar o verbo que vem depois dele. Go é ir. Would go, iria. Think, pensar. Would think, pensaria. Do, fazer. Would do é faria. E assim por diante. Terceira maneira de você utilizar a palavra would é para você expressar uma consequência ou um resultado no futuro do passado. Futuro do passado, mas o que é futuro? Porque futuro é futuro, passado é passado. Como é que tem futuro do passado? Futuro do passado é quando você fala algo que você fez no passado para gerar um outro resultado que também aconteceu no passado. Por exemplo, assim, você fala assim,
Eu falei com ele semana passada para ele não chegar atrasado no trabalho ontem. Percebeu? Eu falei com ele semana passada para que ele não chegasse atrasado. Então, são duas coisas no passado. Eu falei com ele lá no passado para que isso aqui também não acontecesse no passado. Então, isso aqui é o futuro do passado. É dois passados. Complicado, né? Eu falei com ele para que essa coisa aqui não acontecesse. Você está falando várias coisas no passado. Um pouco complicado, mas é o futuro de algo no passado e esse futuro também não é no passado. É o futuro do passado. Mas vamos para o exemplo, que é mais fácil você entender no exemplo do que na explicação. I spoke slowly so that everyone would understand. Eu falei devagar para que todos entendessem. São duas coisas no passado. I spoke slowly. Eu falei devagar no passado. I spoke slowly so that, para que ou de modo que, everyone would understand. Everyone é todo mundo. Understand é entender. Então quando eu falo everyone would understand, seria todos entendessem. Olha só a frase inteira. I spoke slowly, eu falei devagar, so that, para que ou de modo que, everyone would understand. Para que todos entendessem. Este é o futuro do passado. Ontem eu falei devagar para que todo mundo entendesse. É um resultado de uma ação no passado que também está no passado. Complicado, né? I spoke slowly so that everyone would understand. Eu falei devagar para que todos entendessem. E assim, eu sei que esse negócio de futuro do passado é complicado. Eu entendo essa frase, eu sei utilizar o would dessa maneira. Só que quando eu aprendi essa maneira de usar, né? So that everyone would understand. De maneira que, para que todos entendessem. Quando eu aprendi esse would, eu não aprendi que isso era o futuro do passado. Não, na realidade eu só aprendi o que é futuro do passado quando eu fui fazer esse vídeo aqui. E faz uns 20 anos que eu estudo inglês. E você fala, mas você não é professor de inglês? Sim, eu sou professor, mas a minha abordagem, na realidade, o que eu usei para os meus estudos e o que eu recomendo você usar nos seus estudos, é você não ficar tentando, não, eu uso no futuro. Eu falei aqui só para você saber que isso existe. Mas o que você tem que tentar entender é a frase. Se você entender a frase, você não precisa entender a explicação, o porquê. O porquê das coisas na hora de aprender inglês não importa muito. O que importa é você saber que essa maneira de falar existe. Novamente, você pode saber que existe a maneira de falar, você pode entender a frase sem saber exatamente a regra. É que nem eu falo, você pode saber dirigir o carro e não entender de mecânica. Ele sabe o capô do carro, tem um motor ali, você não entende nada, mas você sabe dirigir o carro, é a mesma coisa. Se você consegue utilizar frases como essa e principalmente entender frases como essa, porque uma vez que você entender, depois você vai utilizar, mesmo que você não entender a regra, mesmo que você não sabe o que é o futuro do passado, não tem problema. Se você olha a frase, I spoke slowly so that everyone would understand, e você entende que eu falei devagar para que todo mundo entendesse. Se você sacou a frase, acabou, não precisa saber a regra. Saber a regra é só um bônus, mas só vai te ajudar talvez na prova de gramática, se precisar explicar. Se bem que eu nunca vi uma prova de gramática que tem que explicar a regra. Então se você souber a frase, souber escrever essa frase corretamente, até na prova de gramática você vai bem, mesmo que você não souber o nome da regra. Outro exemplo aí para você entender o futuro do passado, seria se eu falasse assim, he left early so that he would catch the train. Ele foi embora mais cedo para que ele pegasse o trem. He left early. He left ele foi embora. He left early, ele foi embora mais cedo, so that, para que he would catch the train. Catch the train é pegar o trem. Então, so that he would catch the train é para que ele pegasse, né? He would catch the train. Ele pegasse o trem. Novamente, futuro do passado. Claro que eu tô repetindo aqui futuro do passado, mas o importante é o sentido da frase. He left early so that he would catch the train. Ele foi embora mais cedo para que ele pegasse o trem. Mais um exemplo para fixar aí no cérebro, você poderia dizer assim, I wish that you would be quiet for a minute. Eu gostaria que você ficasse quieto por um minuto. I wish é uma forma de dizer eu gostaria. I wish that, eu gostaria que, you would be quiet. Would be quiet é ficasse quieto. I wish that you would be quiet for a minute. Eu gostaria que você ficasse quieto por um minuto, né? Um minutinho, fica quieto aí um pouquinho. I wish that you would be quiet for a minute. Quarta maneira de você usar would é quando você vai falar de coisas que você costumava fazer no passado. Por exemplo, when I was a kid, I would play outside every day.
Quando eu era criança, eu brincava na rua todos os dias. When I was a kid, quando eu era criança, I would play outside. Play outside é brincar na rua. Então, quando você fala I would play outside, nesse contexto você está falando eu costumava brincar na rua. I would play outside every day, todos os dias. Então, veja, é outro uso diferente que muita gente às vezes não conhece da palavra would, né? Eu costumava fazer tal coisa. When I was a kid, I would play outside every day. Quando eu era criança, eu costumava brincar na rua todos os dias. Outro exemplo, eu poderia dizer assim: Every summer they will travel to the mountains. Todo verão, eles costumavam viajar para as montanhas. Every summer, todo verão, they would travel. Travel é viajar. Então, they would travel, eles costumavam, né, tá falando de uma coisa no passado. Eles costumavam viajar to the mountains, para as montanhas. Every summer, they would travel to the mountains. Todo verão, eles costumavam viajar para as montanhas. Quinta maneira de você usar o would é para você dizer que algo não estava funcionando, não acontecia como devia acontecer. Ah, e detalhe, essa forma é utilizada no negativo. Então, em vez de falar would, você vai falar wouldn't. Wouldn't é a contração de would not. Então, a versão negativa de would é would not, que a gente contrai para wouldn't. Então, quando você vai usar essa quinta forma, que é para dizer que algo não acontecia como devia acontecer, normalmente essa forma é usada, normalmente não, praticamente sempre, até onde pelo menos nas minhas pesquisas aqui para fazer o vídeo, todos os exemplos que eu encontrei foi assim, usando wouldn't. Por exemplo, My car wouldn't start this morning. Meu carro não ligava hoje de manhã. My car é meu carro. A palavra start, que é começar, quando a gente está falando do carro, na realidade significa ligar o carro. Então, quando você fala My car wouldn't start, você está falando meu carro não ligava, né? Meu carro não começava, ou seja, não ligava. My car wouldn't start. Meu carro não ligava this morning, hoje de manhã. My car wouldn't start this morning. Meu carro não ligava hoje de manhã. Então, você usa would no negativo, wouldn't, para dizer que algo não estava funcionando, não estava acontecendo como deveria acontecer. My car wouldn't start this morning. Meu carro não ligava hoje de manhã. The faucet wouldn't stop dripping. A torneira não parava de pingar. Dripping é pingar. Faucet é torneira. Então, quando você fala the faucet wouldn't stop. Stop é parar. Wouldn't stop é não parava. Então, the faucet wouldn't stop dripping. A torneira não parava de pingar, né? Você queria que ela parasse de pingar, mas ela não parava. Igual, meu carro não ligava, a torneira não parava. Esse ava, né? Meu carro não ligava hoje de manhã. My car wouldn't start. Meu carro não ligava. The faucet wouldn't stop dripping. A torneira não parava de pingar. Outro exemplo. The key wouldn't fit in the lock. A chave não encaixava ou não entrava na fechadura. The key é a chave. Fit, quando a gente fala de chave, é encaixar ou entrar na fechadura. Então, the key wouldn't fit. A chave não encaixava, não entrava in the lock, na fechadura. The key wouldn't fit in the lock. A chave não encaixava na fechadura. Então, would, né, usado no negativo, wouldn't, pode ter esse sentido de ava, não ligava, não parava, não encaixava e assim por diante. E por fim, sexta e última maneira de você usar o would é quando você vai expressar uma opinião, dizer que você acha, ou que você supõe, ou que você imagina alguma coisa baseado no que você sabe. Não quer dizer que você tem 100% de certeza sobre algo, só que baseado nas informações, digamos assim, que você tem uma certa opinião, você acha ou supõe alguma coisa. Essa é uma das maneiras mais confusas para mim de usar o would, mas é bem comum. E acontece em frases como, por exemplo, I would think she knows the answer. Eu acho que ela sabe a resposta. Think é achar. Né? Think pode ser pensar, mas think pode ser I think pode ser também eu acho. Quando você fala I would think, que a gente traduz como eu acho, simplesmente assim, é engraçado porque I think é eu acho, dependendo do contexto, e I would think também é eu acho. Só que quando você fala I would think, você está dando a entender, tipo assim, ó, baseado no que eu sei sobre esse assunto, nas informações que eu tenho, tipo assim, eu imagino que, né, imagino que ela sabe a resposta. É meio que uma suposição, assim, sem que você tenha 100% de certeza. Então, I would think she knows the answer. Eu acho que ela sabe a resposta. E veja que se eu falar assim, I think she knows the answer. Se você falar assim, bota aqui na tela, I think she knows the answer, você está falando assim, é bem direto, eu acho que ela sabe a resposta, tá dando sua opinião. Agora se você fala, I would think she knows the answer, que também é traduzido como eu acho que ela sabe a resposta, esse would think
ele tem uma conotação assim um pouco mais, baseado aqui no que eu diria que, né? Eu diria que ela sabe a resposta, né? I would think. É que a tradução é a mesma do I think. I think she knows the answer. Eu acho que ela sabe a resposta. I would think she knows the answer. Mesma tradução. Eu acho que ela sabe a resposta. A diferença é que o segundo, I would think, dá essa ideia, como eu disse, de baseado no que eu sei, né? É uma coisa mais que... É uma nuance diferente da frase. E você tem que aprender essa diferença mesmo com a tradução sendo igual. Por isso que, na minha opinião, esse uso de would é um pouco confuso, assim, porque tem a mesma tradução em português. I would think she knows the answer. Né? Eu diria que, eu acho que, baseado no que eu sei... Eu acho, I would think she knows the answer. Eu acho que ela sabe a resposta. Outro exemplo, eu poderia dizer assim, I would assume he forgot the meeting. Eu suponho que ele esqueceu da reunião. He forgot the meeting, ele esqueceu a reunião. A palavra assume, que tem ali, significa supor alguma coisa, né? Então, I assume é eu suponho. Então, quando você fala I would assume, você dá, baseado no que eu sei dele lá, que ele é um cara muito ocupado e não sei o que, e papapá, eu imagino que, né, suponho que, baseado nas informações que eu tenho, que ele esqueceu da reunião. Essa é a ideia que dá quando você fala I would assume, que a gente traduz simplesmente como eu suponho. I would assume he forgot the meeting. Eu suponho que ele esqueceu da reunião. Mais um exemplo, I would imagine they're on their way. Eu imagino que eles estão a caminho. They're on their way significa eles estão a caminho, eles estão vindo. Imagine é imaginar, né? Então, quando você fala I would imagine, novamente, baseado no que eu sei aqui, no tempo, eu diria que, né? Eu diria que. Inclusive, agora pensando bem, eu diria que eles estão a caminho. Esse eu diria que talvez seja uma boa tradução para esse would, né? Embora o verbo, né? Você pode usar com vários verbos, como a gente viu aqui, né? I would imagine, eu imagino que, né? I would assume, eu suponho que. O primeiro, né, foi I would think. Eu penso que, acho que, né? Diria que. Então, esse uso de would é exatamente para expressar essa ideia do, eu diria que, baseado aqui, né? Que ele esqueceu da reunião, né? Que eles estão vindo, que ela sabe a resposta, e assim por diante. Enfim, esses foram então 6 usos, 6 maneiras diferentes de você utilizar a palavra would em inglês. E se você curtiu o vídeo de hoje e você quer aprender mais inglês comigo, eu tenho um curso de inglês completo que se chama Curso de Inglês Mairo Vergara, e este curso ele tem uma versão de testes que você pode utilizar para testar o curso. Ou seja, diferente de outros cursos no mercado, onde você tem que pagar para depois ver se o curso presta ou não, se o curso é bom, no curso de Inglês Mairo Vergara você pode fazer um teste gratuito do curso. Nesse teste você tem acesso à nossa plataforma online de estudos, às nossas aulas, ao material, à metodologia, ao suporte ao aluno. Você pode ficar lá um mês inteiro estudando de graça para ver se você gosta do curso ou não. E aí, se você gostar, curtir, e aí depois você pode fazer o upgrade, você pode comprar a versão paga, que é o curso completo. Enfim, é um teste para você ver se você gosta ou não gosta. Se você está pensando em aprender inglês, melhorar o seu inglês, aprimorar, quer ficar fluente em inglês, eu vou botar o link aqui na descrição. Você pode clicar no link, fazer um cadastro rapidinho e se tornar aluno hoje mesmo do curso de Inglês Mairo Vergara, versão de testes, para você ver se você gosta ou se você não gosta. E depois, se você curtir, você pode ir lá e comprar a versão completa se você realmente quer investir aí no aprendizado do inglês. Então, curso de Inglês Mairo Vergara, para quem não conhece, link aqui na descrição do vídeo. Se você estiver vendo o vídeo no Instagram, no TikTok, em algum outro lugar, tem um link também no meu perfil. Então, ou o link está na descrição do vídeo, ou está no perfil. Se você não encontrar em nenhum lugar, você pode... Aí vai lá no meu Instagram, tem no perfil do Instagram, tem um link lá. Se você estiver em outro lugar e não encontrar no lugar onde você está. E é isso aí. Um grande abraço. Cadastra no link aqui na descrição, ou no perfil, como eu estava falando, para se tornar aluno do curso de Inglês Mairo Vergara. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.